Agora eu vou falar de um assunto que eu acho importante, tá? Algumas coisas a gente já viu nos exercícios e outras coisas, eh, viu de uma maneira implícita, tá? Mas como é um assunto importante, eu vou fazer meio que um compilado dessas coisas e falar sobre funções harmônicas, tá? Então, como eu acho que eu já comentei, tá? As funções harmônicas são muito importantes quando a gente vai estudar EDP, por exemplo, até geometria, tá? As funções harmônicas, bastante importantes, tá? E as funções harmônicas, deixa eu colocar, fiz um slide aqui, deixa eu colocar aqui só um. Então, a definição de uma função harmônica é uma função de duas variáveis, tá? E que retorna para você um valor real, ou seja, se você tem uma função u, se alguém não estiver vendo bem, tá? É só me falar aí que eu tento dar um jeito. É uma função u que seja definida em um determinado aberto, contido no R2. Como a gente pode identificar R2 sempre com C, então eu posso pegar que esse aberto esteja contido em C indo na reta, tá? Indo na reta. A priori a gente vai ver definição de função harmônica assim, tá? Tal que elas têm as derivadas de primeira e segunda ordem, elas são contínuas e elas satisfaz a equação que a gente chama de equação de Laplace, tá? Que o Laplaciano de U seja igual de tal forma que as somas das derivadas de segunda ordem de U em relação a x duas vezes, mais as somas das derivadas parciais de U em relação a y duas vezes é igual a zero, tá? Essa equação é uma equação muito bem clássica, assim, é, satisfaz essa EDP aqui, uma equação que envolve derivadas parciais de uma determinada função, e ela apareceu em problemas físicos, tá? Ela aparece em vários lugares, tá? Mas essa equação daí aparece em problemas físicos, quando você tenta estudar a distribuição de calor, também aparece quando você tenta descrever algum fenômeno ondulatório. É, tem, tem várias coisas, tá? Quando você vai estudar, por exemplo, superfícies mínimas também, as parametrizações também satisfazem as equações de também são funções harmônicas, tá? E quando você vai estudar funções harmônicas do R2 na reta, é claro que essa definição, acho que vocês vão ver no curso de ADP de forma mais geral, tá? Eu posso definir uma função harmônica, por exemplo, do R3 na reta, né? Aí aqui eu só acrescento uma outra derivada parcial aqui, a derivada parcial de u com relação a z ao quadrado igual a zero. Então você pode falar de funções harmônicas no Rn, tá? Mas vamos focar no caso do plano, né? Então uma função harmônica, ela satisfaz essa equação, tá? Então tem um resultado que a gente ganha logo de cara, que o Jandir já falou também, é que as partes reais e imaginárias de qualquer função holomorfa, tá? Em um determinado aberto, elas são funções harmônicas, certo? Isso aqui você ganha direto usando as equações de Cauchy-Riemann, né? Então lembra que se você chama isso daqui a f igual a u mais v, u mais i y v, então então f é holomorfa, tá? Que são as partes reais da função f, aqui u é a parte real da função f e v é a parte imaginária da função f. Então, se essa função é holomorfa, tá? Se f igual a mais v é holomorfa, então o Laplaciano de u é igual ao Laplaciano de v, que é zero, tá? Essas funções são harmônicas. Como é que você
consegue enxergar isso. Lembra que se f é holomorfo, então vale coxi rima, né? Vale o de x vai ser igual a v de y, tá? E o de y vai ser menos v de x, né? Essas equações aqui são as equações de coxi rima, tá? Muito importante, né? Então, ó, se você deriva u duas vezes, né? Então, ficaria a derivada de u com relação a x. Aqui em relação a x, né? Isso daqui seria igual. Aí você usa as equações de Cauchy-Riemann, né? Isso aqui lembra que o de x é igual a v de y. Então, isso aqui vai ser v de y em relação a x. Só que a gente está supondo que, como a função é harmônica, por definição, as derivadas parciais de primeira e segunda ordem elas são contínuas, né? Então, se essas derivadas parciais aqui são contínuas, pelo teorema de, acho que é Schwartz que chama, se não me engano, você pode trocar a ordem, né? Então, isso aqui fica a derivada de v com relação a x, que você vai estar derivando isso aqui com relação a y, tá? Aí você usa essa equação aqui de baixo, né? V de x vai ser menos o de y em qualquer ponto, sempre, né? Então, isso aqui vai ser menos, isso aqui vai ser menos, coloquei aqui para fora, né? A derivada de u com relação a y. A equação aqui de baixo. E passando para o outro lado, isso implica que o Laplaciano de u vai ser zero, tá? Uma conta análoga você faz para o v. Mostra que v também é harmônico, tá? Então, por exemplo, você ganha direto, por exemplo, usando essa continha, vários exemplos aqui de funções que são harmônicas, né? Desde que você conheça que a função seja holomorfa em determinado aberto, usando isso aí de cara já dá uma fonte enorme de exemplos para vocês de funções que são harmônicas no plano, né? Então, essas funções aqui, elas são harmônicas, né? nessas regiões. Por quê? Porque, por exemplo, para essa daqui, essa função u, ela vai ser a parte real da função f de z igual a z ao quadrado, tá? A gente sabe que essa função daqui é holomorfa, a u de xy assim, né, ela vai ser a parte real dessa função. Ou, é claro, você pode fazer as contas, tá? Nada proíbe que você faça as contas, derive, calcule 4 derivadas parciais daí, né, e mostre que a derivada vai ser zero, tá? Mas para funções harmônicas mais complicadas pode ser útil usar essa descrição como fonte, tá? Então, e essa outra função daqui, o de xy igual a e de x seno de y, por exemplo, a gente reconhece logo como sendo a parte imaginária da função exponencial. Logo, essa função também é harmônica, tá? Essa outra função daqui, ó, o argumento de z, tá? Ela, então, se você pega qualquer ponto x, y e você manda esse cara no ângulo, né? No argumento principal que esse cara faz com o dispositivo do x. Então, essa função também aqui vai ser harmônica, porque essa função é a parte imaginária dessa função daqui, né? Do logaritmo principal, né? Lembra que acho que eu defini assim, não lembro se eu chamei Ln, acho que eu chamei assim. Ln de z é igual ao Ln do módulo de z mais i vezes o argumento principal de z, tá? Então, ambas as funções, ou seja, o ln da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e essa outra daqui também são funções harmônicas nesse domínio, tá? Uma outra propriedade de funções harmônicas que vocês não têm muita dificuldade em verificar é esse resultado, né? Que se você tem duas funções harmônicas, se você multiplica
essas funções harmônicas por constantes e soma elas, então a soma continua sendo harmônica, né? Isso aí você pode verificar direto, tá? Um outro resultado que é interessante é que as funções harmônicas sempre são suaves, tá? A gente já sabe que as funções holomorfas, né? Elas têm derivadas de todas as ordens, você pode derivar uma função holomorfa quantas vezes você quiser, e o mesmo resultado vale para funções harmônicas, tá? A princípio, a gente definiu uma função harmônica como uma função de classe C2, ou seja, quando as derivadas parciais de primeira e segunda ordem são funções contínuas e satisfazem a equação de Laplace, tá? Mas, na verdade, se vale isso, né? Se você tem uma função que satisfaz a equação de, de Laplace e ela é de classe C2, ela é muito mais do que isso. Você consegue provar que ela é de classe C infinito, tá? Então, como é que a gente pode mostrar isso? Então, fica mais simples de você ver isso se a gente usar essa definição aqui, tá? Que é encontrada também em alguns livros e pode ser útil também para vocês, tá? Se você tem uma função harmônica em uma determinada região, ômega, então essa função φ é chamada de gradiente conjugado de U. Por que a gente chama de gradiente conjugado de U? Lembra que o gradiente de uma função real de 2, 3, 4, 5 variáveis, não importa quantas variáveis você tenha, ele é assim, né? O gradiente de U, ele é igual a Ux, por exemplo, para essa função de duas variáveis, né? O x, essa derivada de U com relação a x e a derivada de U com relação a y em qualquer um dos seus pontos, né? Isso daqui na notação complexa é o x mais i de U de y, tá? Identificando um ponto do R2 com um número complexo, né? Portanto, isso aqui faz sentido, né? Ou seja, você toma o conjugado do gradiente, ficaria o x menos i u de y, tá? Só para vocês gravarem o nome e ver que o nome tem a ver com, a, com o que acontece, tá? Então, isso aqui a gente chama de gradiente conjugado, tá? Tem um lema que é útil, é que se U é uma função harmônica, então o seu gradiente conjugado é holomorfo, tá? Então, se você tem uma função harmônica, essa função φ assim definida dessa maneira é uma é uma função é uma função holomorfa, certo? Como é que a gente pode ver isso, tá? A gente simplesmente faz as contas e usa Cauchy-Riemann, tá? Deixa eu fazer isso aqui rapidamente, só para ficar claro. Então, ó, não sei se ficou claro aqui com o que é que eu queria dizer. Então, se U é holomorfo, eu vou escrever aqui novamente para quem não estiver conseguindo ver. Se U é harmônica, então essa função aqui, tá? Φ de x igual a U de x menos I U de y, que é o conjugado, que é o gradiente conjugado, né? É holomorfo na sua região, tá? Então, veja que U é uma função indo do R2 na reta, ou seja, de uma determinada região do plano complexo na reta. Então, essa função também faz a mesma coisa e essa também faz a mesma coisa. Então, a f vai ser essa função φ vai ser uma função que tem essa propriedade, tá? É uma função que está indo, desculpa, a φ é uma função que está indo de uma determinada região, que é a mesma região que vai estar definida,
uma região ômega aqui em C, tá? Aí você nota o seguinte, né, que a U tem as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas, tá? Então, essas funções de aqui, que são a parte real da φ, que é o de x, então isso implica que a parte real da φ e a parte imaginária da φ, do jeito que a gente definiu, elas têm a derivada de primeira ordem contínua, tá? Tem derivada de primeira ordem contínua. Derivadas, tá? Ordem contínuas, tá? E o que é que a gente pode mostrar para se elas têm derivadas de primeira ordem contínuas? Para a gente mostrar que ela é holomorfa, basta a gente mostrar que as partes reais e partes imaginárias da φ, elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, certo? Então, ó, usando isso, você tem, tá? Deixa eu mostrar isso rapidamente. Quem é a parte real da... Então, você vai calcular aqui a derivada com relação a x da parte real da φ, né? Só que a parte real da φ vai ser essa função u de x. Então, aqui ficaria u de x, tá? E você tem também que a parte... Eu vou fazer essas duas contas, né? E a derivada em relação a y da parte imaginária da φ, tá? Quem é a parte imaginária da φ? A parte imaginária da φ é a função menos i u de y, tá? Então, isso daqui vai dar menos u de y, tá? Aí você lembra o quê? Que a função u é uma função harmônica, tá? Como u é harmônica, então isso implica que u de xx mais u de y é igual a zero, ou seja, isso implica que u de xx, tá? Vai ser igual a menos u de y, tá? Porque a função u é harmônica. Lembra que a u é harmônica, então vale isso. A u é harmônica. Então se vale isso daqui, e a gente fez a conta, viu que a derivada em relação a x da parte real de φ vai ser igual à derivada com relação a y da parte imaginária de φ. Então vale a primeira equação das equações de Cauchy-Riemann, tá? Aqui na verdade não implica não, né? Aqui é como, tá? Como vale isso, tá? Porque a função é harmônica, tá? Então você tem isso daqui, tá bom? E pelo mesmo motivo, tá? Você consegue fazer a conta usando isso daqui e consegue mostrar que vale esse... Opa, deixa eu ver isso aqui também. Você faz a conta, né? Usando que a U é harmônica e consegue mostrar que a derivada em relação a y da parte real de φ seja igual a menos a derivada com relação a x da parte imaginária da φ, tá? E aí, isso aqui eu vou deixar como exercício, essa conta aqui, tá? Só fazer a conta. E ver quem é a parte real da φ e a parte imaginária da φ, tá bom? E, portanto, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e as partes reais e imaginárias são funções de classe C1, ou seja, elas têm as derivadas parciais contínuas. Então, isso implica, como a gente já sabe, que a função é holomorfa, tá bom? Agora, com isso aqui em mente, deixa eu só... Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. A gente concluiu que qual função é holomorfa?
essa função aqui, tá? A φ, que é Ah, o que é o é o gradiente conjugado de U, beleza, beleza. tá? Veja que na notação que a gente tinha 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 definido lá do livro do Stein, isso é equivalente a 2 vezes a derivada de U com relação à variável z, tá? Lembre que a derivada de U com relação a essa variável z do livro do Stein vai ser, tem um meio aqui na frente desse operador, tá bom? Então, toda vez que você tem uma função harmônica, você tem que essa função aí, que é o gradiente conjugado de U, ele vai ser uma função holomorfa, tá? Veja que é uma função que não é a U em si, mas é uma função que envolve as derivadas parciais da U, tá bom? Esse gradiente conjugado. Então, ó, mais uma observação aqui, tá? Se você tem uma função holomorfa em uma determinada região, então segue das equações de Cauchy-Riemann que f' de z vai ser igual a u de x menos i u de y, tá? Ou seja, se você tem f é uma função holomorfa, aqui eu vou escrever as partes reais de f, as partes reais imaginárias de f, tá? Então a gente já viu que em qualquer ponto a derivada de f em relação a z, em qualquer ponto, é um número complexo, e esse número complexo, por exemplo, ele é dado pela derivada de u com relação a x no ponto, tá? No ponto, mais i vezes a derivada com relação v, mais i vezes a derivada de v com relação a x no ponto, tá? É uma das formas de escrever essa derivada, tá? Só que lembra das equações de Cauchy-Riemann, né? V de x é menos o de y. Então, se você quiser, você consegue escrever isso daqui como sendo o de x calculado no ponto z, tá? Menos i o de y no ponto z, tá? Esse cara daqui, essa função, é o que a gente chamou de gradiente conjugado de u, tá? Então, se, se f é uma função holomorfa, então, seu gradiente conjugado, a gente sabe que se f for uma função holomorfa em uma região, a gente pode derivar essa função quantas vezes você quiser, e essas derivadas são funções holomorfas. Então, seu gradiente conjugado então, f' é, é o gradiente conjugado de u, tá? Do jeito que a gente tinha definido, tá? Vou colocar assim. E, portanto, você tem isso, né? Que o gradiente conjugado de que f é uma primitiva do gradiente conjugado de u, tá? Então, essa daqui, essa função f' vai ser a nossa φ, tá? Então, lembra que isso aqui eu chamei de φ. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cá. Tá? Então, isso implica isso daqui que eu escrevi, tá? Que f é uma primitiva do gradiente conjugado de u, simplesmente porque quando você deriva a f, você obteve o gradiente conjugado de u, tá? Então, esse fato ele nos permite usar o gradiente conjugado para construir f, tá? Quando você tem quando quando apenas a parte real de f seja conhecida, tá? Então, como é que você faz isso? Se você tem, então, uma outra observação que é essa daqui, tá? Se você tem a função f, então se f é holomorfo, se f é holomorfa, tá? E você conhece a parte real da função f, igual a parte real
da função f é conhecida. Tá? Como é que você consegue determinar a parte imaginária da função f? Uma das maneiras é você usar o gradiente conjugado, tá? Porque a gente viu, ó, que o linha, né? Então, por isso daqui, né? Então você vai ter que f', então isso implica que f' vai ser igual a essa expressão daqui, tá? F' vai ser o seu vai ser o seu gradiente conjugado, né? Aqui você teria f' igual a u de x. Você só conhece a função u, tá? Então, isso daqui diz que f' é igual a u de x em qualquer ponto, menos i vezes a u de y em qualquer ponto. Então, se você só conhece a função u, você consegue determinar a função f', tá? Então, como é que você consegue determinar a função f? Basta tomar uma primitiva dessa função daqui. Tá certo? Tá claro isso? Determinar f. Tome uma primitiva de f'. Por exemplo, se a sua região for simplesmente conexa, basta que você integre essa função daqui. A função f' assim dessa maneira, tá? Tome uma primitiva de estrela. Então, também usando o conjugado gradiente, você pode expressar as derivadas parciais de u como a parte real ou a parte imaginária de uma função holomorfa, tá? A gente já viu que essa função daqui, ó, que é a função se u é harmônica, tá? Se o laplaciano de u é igual a zero, então a gente já viu que essa função dada assim, que é a função φ igual a u de x menos i u de y, tá? Ela vai ser, opa, deixa eu apagar aqui, essa função assim, ela é holomorfa, né? Então essa função é holomorfa. Em particular, essa função holomorfa, você pode derivá-la quantas vezes você quiser, tá? Você pode calcular a derivada de φ em relação a x, em relação a y ou em relação a z, tá? Quantas vezes você quiser, porque a gente sabe que se uma função é holomorfa, ela vai ser uma função suave também, né? Então, em particular, você consegue derivar essa parte real de u e a parte imaginária de φ quantas vezes você quiser. Por exemplo, se você deriva isso daqui em relação a x duas vezes, porque você sabe que a função é holomorfa, então você pode fazer isso. Então, isso implica que a φ de xx seja igual a, por exemplo, u de xx, tá? Menos i u de yxx. Tá? Então, essas derivadas parciais de u, elas existem e são contínuas não apenas até a segunda ordem, mas a terceira, a quarta, a quinta, quantas vezes você quiser. Tá? Tá? Agora, uma pergunta interessante vai ser essa daqui, tá? Vai ser isso, esse corolário daqui, tá? Se você tem uma função holomorfa, deixa eu aumentar aqui mais um pouco. Alguma dúvida até agora? Podem falar, tá? Se f é uma função holomorfa em uma região ômega e w é uma função com as derivadas parciais de primeira e segunda ordens contínuas,
tá? Então, vale essa relação daqui, certo? A W vai ser uma função que vai estar indo do R2 na reta, tá? W ou de C na reta. Então, aqui você vai ter o seguinte, você tem uma função holomorfa ômega, você tem uma função f que seja definida em um conjunto ômega. E a f é uma função holomorfa, tá? E aqui a imagem dela vai cair em C, tá? E vamos dizer que a imagem dela seja esse conjunto aqui, ó, f de ômega. E você tem uma outra função que seja definida em uma determinada região, por exemplo, uma região S, tá? E uma função W que seja definida de S na reta. Função W, tá? Que tenha as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas. Então, vale isso daqui, tá? Que o laplaciano dessa função, ó, essa função W bola F, né? Vai ser uma função que vai estar definida em ômega indo na reta, tá? W bola F vai ser uma função definida em ômega indo na reta, certo? Pega aqui, aplica primeiro por F, depois que está aqui no um ponto do plano complexo, você aplica por C, tá? Então, vale essa relação, tá? Que é só você calcular as derivadas parciais e aqui é só fazer conta, tá? Eu vou deixar como exercício porque é um pouquinho trabalhoso, mas é só fazer conta. Calcula a derivada dessa função de u com relação a x e usa a regra da cadeia, ajeita essa expressão, depois calcula a segunda derivada, depois calcula a derivada dessa função em relação a y, e vocês vão ver que vai aparecer isso daqui, tá? E, em particular, né, que se a w for uma função harmônica, então esse cara do lado de cá vai ser zero, então essa outra função do lado de cá também vai ser zero. W bola F também vai ser zero, tá? Por que eu coloquei esse resultado aqui, tá? Eu vou deixar para algum de vocês fazer essas contas, não tem análise nenhuma aqui, é só aplicar a regra da cadeia, tá? Se vocês quiserem, eu acho que dá para mostrar de outra forma, mas a forma mais direta que eu vejo é fazendo conta, certo? Eu vou fazer só um comentário aqui, porque que esse resultado é legal, tá? Porque isso tem a ver com o problema de Dirichlet, tá? O problema de Dirichlet, não sei se vocês já ouviram falar, acho que eu vou comentar também mais à frente depois. Ele quer o seguinte, tá? Você quer encontrar uma função, isso, Dirichlet, isso tem tudo a ver com problemas de física, outros problemas que aparecem na natureza, tá? Um problema que o pessoal começou a estudar uns 200, 300 anos atrás, tá? Mas ele diz o seguinte, tá? Se você tem um determinado conjunto aberto do plano, tá? Conjunto ômega, uma determinada região, tá? E você quer saber o seguinte, você quer encontrar uma função u, tá? Em que o laplaciano de u seja igual a zero dentro dessa região, tá? E no bordo essa função seja igual a uma função uma função dada, tá? Então, o problema de Dirichlet é um problema de EDP em que você dá as condições do bordo dessa região, tá? Então, em geral, você quer encontrar será que existe uma função u, tá? Em que o laplaciano de u seja igual a zero e a u no bordo de ômega u seja igual a, sei lá, uma g, onde o g pertence ao bordo de ômega, tá? Então, isso pode ser um problema
um pouco difícil de resolver para esse conjunto, tá? Porque isso em geral, não vou mostrar isso agora, mas isso depende da forma desse conjunto ômega, tá? Isso depende da forma do ômega. Da forma do AG, vamos colocar uma função contínua, tá? No border. Ela pode ser até mais fraca, mas vamos colocar aqui que a G seja G uma função contínua. Tá? Então, isso depende da forma, ou seja, da geometria mesmo. Da geometria, por exemplo, se esse ômega for muito troncho, pode ser difícil de resolver esse problema. Tá? Isso depende da forma. Opa. Da forma de ômega. Tá? E por que esse resultado é legal, tá? Porque a gente vai estudar as funções que são conformes, tá? Uma função, deixa eu fazer a relação logo agora, porque eu já comecei a falar disso, né? Então a gente vai ver funções conformes. Funções conformes, a definição é muito simples, tá? Aqui eu vou colocar globais, tá? Porque tem a definição de apenas a função ser local. Então, funções conformes globais. Ou seja, disso só valendo uma região, mas colocar assim. Então, em geral, você vai ter uma função f de ômega em C, tá? Tal que f é holomorfa. Holomorfa em C, tá? Vai ter também que a f é bijetiva sobre sua imagem. Bijetiva sobre f de ômega, ou seja, ela é uma aplicação injetiva, tá? Definida em uma determinada região, e a inversa dessa função, se ela é bijetiva, eu posso falar da sua inversa, né? E f a menos 1 seja definida em f de ômega, indo em ômega, tá? A função inversa é holomorfa também, tá? Então, se uma função é conforme quando ela satisfaz essas três propriedades aqui. 1, 2 e 3. Daqui a pouco, depois a gente vai ver que não precisa pedir tanta coisa, porque vai ter uma condição mais fraca que vai ser equivalente a isso daqui, tá? Mas a princípio a definição é essa, tá? Então veja que se você consegue transformar, por exemplo, essa esse essa sua região ômega por uma região mais bonita, por exemplo, se você consegue transformar essa região ômega em um círculo, tá? Por exemplo, através de uma aplicação conforme, em um, em um disco, tá? Em um disco. Opa. Em um disco. Então, isso aqui você tem, ou qualquer outra região que você consiga resolver esse problema, tá? Então, você vai aqui também, pergunta, será que eu consigo encontrar aqui uma... Então, com essa função f, você consegue estudar esse problema de Dirichlet, então de encontrar uma função harmônica aqui que satisfaça essa condição de bordo, tá? Você, se você tem uma função que seja conforme, que transforme esse conjunto ômega em outro conjunto que seja mais fácil de se trabalhar, então você consegue, por exemplo, resolver
esse problema aqui, tá? Então, você consegue resolver esse problema aqui para essa função, e aí você volta depois para cá, tá? Você resolve esse problema, por exemplo, aqui no disco, tá? Então você consegue uma aplicação aqui, você resolve o problema de Dirichlet no disco. De Dirichlet em uma região que você sabe, em que você sabe resolver, em ômega, em f de ômega, desculpa. Tá? Com a condição de bordo também que você vai aplicar, né? Aqui a condição de bordo vai ser a f de g aqui no bordo, tá? Então você também tem que saber onde é que o bordo vai estar sendo levado e depois você volta para cá com a inversa, tá? Quando você volta para cá com a inversa, como você tem que essa função que você encontrou aqui vai ser holomorfa nessa região, tá? Então, como a função inversa vai ser uma função holomorfa também, por definição, então você encontrou uma solução aqui para essa região, tá? É um problema que você está numa região que pode ser complicada, através de uma função que seja conforme, ou seja, uma função que seja bijetiva e holomorfa, e a inversa também seja holomorfa, você resolve esse problema aqui, e depois basta que você tome a inversa e mande para cá de novo, para essa região, e, portanto, você encontra uma função holomorfa que seja aqui, tá? E uma outra questão que parte daqui, isso daqui acho que vocês vão ver no curso de EDP, eu vou falar um pouco sobre isso também quando eu falar sobre aplicações conformes. Uma questão natural dado um aberto, uma pergunta aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, pergunta. Dado um aberto contido em C, na verdade, vou colocar isso como problema não, tá? Vou colocar logo como uma solução, tá? Tem um teorema que é o teorema do Riemann, tá? Que ele é muito importante, tá? Sobre aplicações conformes. Ele diz o seguinte, que tem a ver com esse problema que eu falei, tá? Então, vou colocar aqui como o teorema de Riemann, tá? Que ele fala o seguinte, que toda região simplesmente conexa dos números de C, tá? Região simplesmente conexa, própria, tá? Própria quer dizer que não é o C inteiro, ele vai estar contido em C, mas não é o C inteiro, tá? É conformemente equivalente, ou seja, tem uma aplicação conforme dessa região própria de C. Eu vou colocar aqui do jeito que eu conheço, é conformemente equivalente, ou seja, existe uma aplicação conforme dessa região nesse outro conjunto que eu vou falar, é conformemente equivalente ao disco, tá? Ao disco aberto. Equivalente ao disco aberto. Ou seja, é muito mais do que ser só homeomorfo, por exemplo. Ao disco aberto unitário, tá? Esse disco daqui. Ao disco D de centro 1 e raio 0, tá? Então, isso aqui é o teorema de Riemann que eu quero provar, tá? Antes de terminar o curso.
ele diz que toda região simplesmente própria de C é conformemente equivalente ao disco, tá? Conformemente equivalente quer dizer que existe uma aplicação conforme dessa região no disco, tá? Então toda região simplesmente conexa ômega, tá? Que não seja o C inteiro, esteja contido em C, mas não seja o C inteiro, é conformemente equivalente ao disco, tá? Então aqui é o C. Opa, ômega, tá? Então, conformemente equivalente quer dizer que existe uma aplicação conforme. Aplicação conforme nessa região, tá? Certo? E aí, isso daí tem tudo a ver com o que a gente com o que a gente falou, tá? Porque dado uma região aqui, tá? Uma região, se essa região for simplesmente conexa, então você consegue uma aplicação que seja conforme ao disco unitário, tá? E a gente vai ver que você consegue resolver esse problema no disco, tá? Aparece aqui, não sei se vocês já ouviram falar, o núcleo de Poisson, tá? É uma fórmula integral que depende do núcleo de Poisson e dessa função que você deu no borda, tá? Eu vou falar depois, mas problema de Dirichlet, no disco é bem conhecido. No disco pode ser resolvido, tá? Pode ser resolvido sempre, desde que você tenha uma aplicação, desde que você tenha uma aplicação contínua no bordo do disco, e você ganha aqui uma aplicação que seja holomorfa e tenha essa condição aqui no bordo, tá? Então, esse aqui é o problema de Dijkstra. Tá? Uma outra observação sobre o teorema de Riemann é que ele diz que é conformemente equivalente, mas ele não dá essa construção, tá? Então, ele não é tipo, ele mostra que existe, mas não diz quem é, não dá a cara. Então, para efeitos práticos, às vezes você tem que pensar um pouquinho como é que você pode construir essa transformação conforme, tá? Mas enfim, isso aqui foi só uma observação que eu queria fazer curta, mas eu acabei me alongando e falando sobre o que a gente vai ver ainda, tá? Então esse resultado daqui vai ser importante por conta disso.